Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Bitalks da Ideale. Bitalks é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas com ações de treinamento. É um momento em que a gente conversa, que a gente debate, que a gente se provoca sobre como nossas ações impactam diretamente nos resultados que a gente quer atingir. Resultados esses que são extremamente importantes para que a gente possa enfrentar os desafios que o mundo hoje nos impõe. Eu sou Peterson Colli e te convido a participar deste incrível movimento. E hoje a gente está recebendo a Michele. Obrigado, Michele. Michele Vasconcelos, né? A gente se conhece há tanto tempo. Tenho certeza que vai ser um papo super agradável, super envolvente. A gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre diversas variedades, mas principalmente é porque a gente vai falar muito sobre pessoas. Michele, seja bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, você está aqui. E antes da gente começar, para que as pessoas te conheçam, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você. Peterson, primeiro, muito obrigada mesmo pelo convite. É um prazer estar num momento tão importante. Acho que a proposta de vocês vai agregar na vida de muitos profissionais. E aí, contando rapidinho sobre mim, eu trabalho com a área de desenvolvimento humano há 18 anos, né? Hoje faço parte de uma consultoria de RH que foca entre os serviços com recrutamento e seleção. E também faço parte aqui na cidade de São Caetano da Associação Comercial, que atua com vários empresários aí da região da cidade. Muito bom, temos muito assunto. Temos bastante assunto. Então agora, já que você deu a deixa, né, primeiro que eu falo que eu não sou um cara de RH. Então quando você falou de RH, eu falo assim, aí eu falo assim, eu não sou um cara de RH, porque a minha formação, eu sou mecânico, né? E o mecânico tem muito essa coisa de ver, né? De ver as coisas como funcionam, né? De só acreditar vendo, né? E uma das coisas que eu sempre utilizei muito na minha carreira é a questão da importância do recrutamento e seleção, né? E aí, como um conceito mecânico, né? Se a gente lapidar um carvão, ele vira um diamante, né? Sim. E aí eu sempre uso essa analogia para falar de recrutamento e seleção. É de verdade que eu vou falar, tá? A gente não tem um grau de importância, tá? É lógico que eu vou puxar sardinha para treinamento, Né? tá? Mas eu sim vou colocar o recrutamento e seleção numa escala até acima, né? Dada a importância da gente começar, né, uma equipe, ou montar uma equipe, ou quando a gente vai substituir alguém, ou quando a gente vai aumentar o quadro, a importância do recrutamento e seleção, né? E hoje, muitas vezes a gente percebe que isso não está acontecendo de uma maneira tão... Deixa eu colocar aqui uma visão que eu tenho, né, de leigo, tá? Leigo nessa história. A gente vê muito hoje ferramentas de automação, ferramentas automáticas de fazer recrutamento e seleção. E aí depois cai aqui para mim, né, porque eu tenho que fazer um treinamento humanizado, né? Como que funciona isso? Como que está isso hoje? Como que você vê tudo isso? Olha, eu vejo que ainda a gente não tem uma consciência em relação à importância do recrutamento e seleção, assim como muitas vezes também não se tem sobre a área de treinamento. Então, recrutamento e seleção, ele é uma garimpagem, né? Eu tenho que encontrar, aí vou pegar a analogia da mecânica, eu tenho que encontrar a peça certa para aquele motor que por acaso não está funcionando ou está com um determinado ruído. Só que existem várias peças iguais. E aí eu tenho que entender a necessidade daquele motor e ver qual peça vai se encaixar melhor. Porém, essa peça ela não está 100% pronta. É necessário lubrificar esse motor, que eu acredito que é onde entra o treinamento. É difícil hoje trabalhar essa expectativa, muitas vezes do empresário, quando ele busca o recrutamento, ele acredita que aquela pessoa virá pronta para o negócio dele. E isso não é uma verdade, né? Essa pessoa ela virá pronta dentro de uma determinada área, dentro da área financeira, dentro da área administrativa, dentro da área operacional. Mas o negócio dele, a cultura do negócio dele, os processos, ele vai ter que aprender lá dentro. E aí o empreendedor tem que entender que em algum momento daquela entrada haverá essa necessidade de capacitação, de treinamento. E quando isso não acontece, ou porque a pessoa não fez um bom recrutamento para encontrar a pessoa certa, ou depois não fez um bom treinamento daquela pessoa que entrou, acontece a rotatividade, né? E aí há aquela frustração, porque gasta-se muito.
Afinal de contas, eu contrato, eu tenho que mandar embora, e depois é o tempo que eu tenho que ter com uma outra pessoa para ensinar aquele processo. E muitas vezes há uma expectativa de que, se eu deixar a pessoa aqui trabalhando, ela vai aprender. Isso é Sim, ensinar. Isso não é sim. ensinar. Sim, É uma diferença bem grande. Ela pode aprender, mas vai aprender do jeito errado, né? Exato. Ou ela vai aprender de um jeito tão dela que quando ela for embora, o empresário não vai saber o que ela fazia dentro do negócio dele. Entendi. Acontece demais, né? De um empresário se ver preso a um funcionário, porque ele detinha o conhecimento do negócio mais do que o próprio empreendedor, porque não existia o processo. Processo sempre existe, né? Porque se a gente está entregando alguma coisa, isso vale de uma pequena empresa a uma grande empresa. Né? Porque se ele está conseguindo entregar, fazer alguma coisa, o processo existe. Né? Mas muitas vezes o processo está errado. Exato. Né? Ou o processo não está tão adequado àquilo que a gente precisa fazer. E aí eu coloco uma pessoa para executar aquele processo que não está tão bom assim, às vezes na expectativa, né, de que aquela pessoa vai consertar o processo. Uhum. Né? Muitas vezes ela só vai continuar a executar um processo que é ruim. E voltando um pouquinho lá que você falou da contratação e depois tem a rotatividade, isso acaba virando uma grande frustração para a pessoa também, Sim. não é, Michele? Sim. Porque quando a pessoa entra num lugar novo, seja prestar um serviço ou ser um funcionário mesmo, ela tem uma expectativa, ela cria uma ansiedade, né? Todos nós queremos acertar em tudo aquilo que a gente faz. E depois de um tempo, gera uma frustração, né? Gera. Muitos profissionais acabam aumentando as suas dúvidas sobre a carreira, sobre se está na área certa ou não, porque ele passa por essas experiências onde fica subjetivo o que não deu certo. Né? Então eu sou contratado, depois eu sou dispensado, às vezes no ato da dispensa nem é dito verdadeiramente o motivo, enquanto ele errava, pouco era dito em relação a esses erros, como ele poderia consertar, e aí essa falta de comunicação faz com que essas dúvidas no profissional cresçam. Né? A gente sabe que o quanto é difícil escolher uma carreira, né? A gente tem lá 17 anos e tem que decidir qual vai ser a carreira da nossa vida inteira. E às vezes a gente faz essa escolha, termina a faculdade, mas a gente não é inserido em ambientes que trazem para a gente essa concepção prática do que é aquela área teórica que a gente aprendeu. Entendi, perfeito. Isso perfeito. É sofrível, né? Sim. Porque você fica com essa experiência negativa, e aí falando como psicanalista, é um trauma. É um trauma que o profissional acaba carregando na carreira dele, essas se rescisões. ele carrega isso muito jovem, né, isso tende a aumentar ao longo da carreira dele? Tende. Muitas vezes até acontece uma tomada de decisão precipitada. Então, assim, eu vou sair dessa área porque não é para mim, né? Eu não nasci para isso. E às vezes era. Às vezes era só uma frustração porque aquele ambiente não estava preparado para acolher, né? E esse acolhimento não é, eu acho que é importante dizer, um acolhimento do ponto de vista profissional. Né? Eu não estou falando do ponto de vista emocional, da psicanálise, mas todo ambiente de trabalho, ele tem que entender que quando alguém chega, é como se fosse na nossa casa, né? Ele tem que ser bem-vindo, ele tem que saber qual é o papel dele ali dentro, né? Bem recebido, e muitas vezes a pessoa, ela é meio que jogada ali dentro, que nem atendimento ao cliente, né? O quanto de fato hoje em dia o comércio prepara esse vendedor para atender esse cliente. Ele é vendedor às vezes há 5, 6 anos, mas às vezes ele trabalhava com outro público, numa outra cidade. Então quando ele vem para aquele comércio, é preciso que ele passe por algum tipo de imersão, de integração, para que ele conheça como ele deve agir, o atendimento dele para aquele público indeterminado. É a adaptação, né? Sim. Até por isso, né, que existe uma coisa chamada tempo de experiência, né? Exato. Você acha que a gente só usa esse tempo de experiência para falar assim, deu certo ou não deu certo? A gente não usa realmente para capacitar. Eu sou entusiasta da escola americana de treinamento, gosto muito, né, porque a grande maioria das empresas nos Estados Unidos investe no treinamento inicial. Né? Então, antes da pessoa efetivamente executar e começar a trabalhar, ela aprende o que ela vai fazer. E aí, quando a gente está falando de realização de tarefas. Sim. Né, de executar aquilo lá. Quando você tem essa análise, toda a tua experiência,
quando a gente parte de um recrutamento e seleção baseado em descrição de cargos e não em descrição de tarefas a serem executadas, você acha que isso traz uma diferença? Porque eu vejo hoje ainda o mercado muito nessa coisa, né? O que o cargo faz? Que fala assim, isso, mas não necessariamente está ali escrito as tarefas que ele tem que realizar. Né? E a gente comentou antes no nosso esquenta, que eu uso um exemplo para falar o seguinte, se um grande, hoje a gente fala tacarejo, né? Resolver abrir aqui na esquina, vai formar uma fila de uns 3 quarteirões, né? Mas só que formaria uma fila de 10 vezes essa fila de pessoas que não conseguem nem entrar nessa fila para buscar aquele emprego. E aí quando você vai ver esse emprego que está sendo oferecido, ou que ele está concorrendo, é para ser um caixa, é para ser um estoquista, e vai lá, 2º grau completo, experiência anterior. Aí eu fico pensando assim, onde foi que no colégio eu aprendi a ser caixa? Né? Então, aí eu olho e falo o seguinte, essa missão, e se um treinamento for bem feito, em 4, 8 horas você resolve essa questão. Sim. De executar tarefas. Né? O quanto que isso impacta no teu recrutamento e seleção? Quando você sabe que a empresa não terá isso. Na verdade, ela limita, né? Porque quando a empresa ela traz essa obrigatoriedade do conhecimento prévio, eu abro mão de muitos currículos, né? Porque se a pessoa não tiver feito a passagem por aquela mesma experiência, eu tenho que descartar. E eu descarto muitas vezes pessoas com competências muito boas, com comprometimento muito grande, porque há essa coisa de, poxa, eu não posso perder 8 horas para capacitar aquele profissional na atividade operacional. Então, muitas vezes, o que o empreendedor ele acha que é um facilitador, já trazer alguém que trabalhou naquela função, pelo contrário, é um delimitador. Porque às vezes essa pessoa também já está frustrada naquela profissão, ela tem vícios de um outro segmento, e aí com certeza é mais fácil, aliás, é mais difícil você quebrar um hábito, né, do que você ter a capacidade de ensinar algo para quem nunca viveu aquilo. Ensinar algo para quem está com a caixinha branquinha, né, que a gente fala, é muito mais produtivo do que você ensinar para alguém, falar, você desconstrói o que você aprendeu e agora você aprende de uma maneira diferente. Entendi. E aí a gente acaba levando mais tempo nesse processo de recrutamento, há uma vulnerabilidade maior de essa pessoa acabar não ficando, porque outra vez ela traga alguns hábitos que esse novo segmento não acha que seja bom, e assim vai. Eu te falei das ferramentas automáticas, né, de recrutamento e seleção. Eu acredito que elas são extremamente importantes, elas são necessárias, até para fazer isso que você falou, dessa triagem, né, dessa busca. Né? Mas muitas vezes essas ferramentas elas limitam. Né? E aí eu vou falar sobre 2 assuntos. Né? Hoje, quando a gente fala de uma formação acadêmica, as pessoas que têm a oportunidade de cursar uma faculdade, muitas vezes o curso 5 anos, ou 4 anos, ou às vezes cursos até de 6 anos, o que ela aprendeu no primeiro ano, dependendo do que ela está estudando, você imagina uma pessoa que entrou para fazer uma formação na área de informática, na área de programação de dados, né? O que ela viu esse ano, daqui 5 anos, capaz de nem existir mais, né? De tal a velocidade que acontecem essas mudanças. E aí, o currículo, a formação acadêmica, não necessariamente tem um peso muito grande, né? Então, informações como medicina, como isso aqui, as coisas mudam também com uma velocidade muito grande. Em função disso também, as próprias pessoas olham e falam assim, eu aprendi na faculdade, mas eu não sei fazer. Né? Isso acaba tendo um impacto muito grande. Né? E aí quando as ferramentas de automação, recrutamento e seleção, colocam isso como um fator, como que a gente fala? Eu não sei se é delimitante ou exclusivo, ou como fala, para excluir essa pessoa, fala assim, eu já ouvi casos, também não sei se é verdade, fala assim, se você não trabalhou nos últimos 6 meses, você nem consegue entrar para concorrer àquela vaga. Isso efetivamente acontece, Michele? Então, depende muito do contratante, né? Depois da pandemia isso mudou um pouco, mas há na maioria das ferramentas um filtro onde você realmente consegue
identificar qual é o profissional que está mais de um ano fora do mercado. E tem alguns paradigmas, né, no sentido de, se o profissional está há muito tempo fora do mercado, ele vai dar mais trabalho para ser reinserido. Ou às vezes também há aquela crença de, o profissional ele não é bom se ele ficou muito tempo fora do mercado, se ele fosse bom ele estava ativo. E aí, nós como consultoria temos que realmente conversar com o nosso cliente para quebrar, né, esses paradigmas. Não necessariamente uma pessoa que ficou fora do mercado um ano, ela é um mau profissional, né? Não Aí a significa pessoa que ninguém resolve quis. ter, como fala, vou ter um período sabático. Exato, né? Eu Às vou vezes me a dedicar, pessoa... eu vou investir em mim, vou fazer um curso, vou fazer... E ele trabalhou 5 anos, conseguiu fazer um pé de meia, conseguiu juntar uma grana e falou assim, agora eu vou investir em mim, vou fazer uma bolsa no exterior, eu vou estudar 8 meses. Ela entra na ferramenta e fala assim, se você não trabalhou nos últimos 6 meses, você não consegue emprego. Você imagina a frustração para essa pessoa, né? Talvez algumas empresas não conseguem, esses candidatos não conseguem nem quebrar essa barreira, né? Porque não consegue nem... Porque antigamente você imprimia o seu currículo, ia lá na recepção da empresa e colocava lá. Né? Hoje quase que não tem mais essa possibilidade, Não, eu imagino, né? raríssimos casos. Tirando os pequenos, né, lojas, os pequenos que ainda tem muito Sim, da que ainda indicação. recebe muito currículo na porta, né? Mas eu vejo assim, esse é um dos motivos pelo qual o recrutamento e seleção é importante que seja feito por um profissional especializado. Porque quando eu disse que o nosso papel é garimpar, eu não posso me contentar o que está escrito naquela folha, eu interpretar como verdade. Então eu tenho que me permitir entrar em contato com aquele profissional e conhecer a história dele. Muitas vezes, dependendo do tamanho do negócio, é óbvio que o proprietário não tem tempo para ficar, mas esse currículo está pela metade, esse currículo aqui está faltando uma informação, então ele interpreta. E nessa interpretação ele pode perder bons profissionais. Então a consultoria ela tem, de fato, essa obrigação de não se contentar apenas com o que está escrito, ela tem que ter o mínimo de contato com aquele profissional para entender o que se passa, né, o que de fato aconteceu. Então você já deixou a bola pingando, eu vou te perguntar, como é que se faz isso? Como é que tem essa visão? É lógico que você, com toda a tua experiência, com teus anos de profissão, às vezes eu te pedi isso para você falar assim, agora me fala numa linha aí, como que eu faço isso? Mas assim, tem algum caminho, tem algum atalho, tem alguma maneira da gente enxergar isso além daquilo que está escrito? Tem, a gente chama de fato da entrevista por competência, né? Só que eu percebi ao longo desses anos que não é simplesmente você achar o profissional mais competente, mas é você achar o profissional que tem aderência àquele estilo de gestão, àquela cultura organizacional. Então, hoje, quando o cliente ele busca a consultoria, eu procuro entender ao máximo quem é ele, né? Com quem que esse profissional vai trabalhar, qual que é a expectativa dele, para que é como se fosse de fato uma parceria, né? Essa pessoa ela será ali um parceiro daquele empresário. Então, o que você espera, né, desse profissional? Qual que é a sua expectativa em relação a esse profissional? E nessa conversa, eu tento realmente criar ali um modelo, né, da pessoa que seria o ideal para ele. E aí eu vou em busca desse profissional. E isso que eu vou buscar nesse profissional não está escrito no currículo. Né? Vai ser através mesmo da entrevista, do bate-papo, de eu conhecer um pouco a história daquele profissional. Não só a história, inclusive, da trajetória de carreira, mas quem ele é, o que ele está buscando, Entendi. O que ele também espera desse contratante. Entendi. E aí é fazer esse match. É uma troca, né? É uma troca. É uma né? troca. Muitas vezes, quando se tem a oportunidade de fazer entrevista de desligamento, é assim que chama? Uhum, é isso? Né? Muitas vezes, simplesmente se fala, né, para quem está saindo, fala assim, você não tinha um perfil, ou teu perfil não se encaixava. Uhum. Não, eu falo, mano, eu não vi isso lá atrás, né, passou um tempo para não entender. E a gente fala muito dessa questão de perfil, né, e aí existem ferramentas, né, de avaliação de perfil, né, e aí tem, quando a gente fala muito, se fala muito, né, do perfil comportamental, né, eu coloco dentro do nosso fluxo de treinamento, né, que processos mais pessoas é igual a resultado. Quando a gente fala pessoas está ligado muito ao comportamento. Comportamento é conjunto de atitude é modo de proceder ou agir.
Então aí eu chego na minha conclusão, mecanicamente falando, né, que o comportamento da pessoa é a fotografia do modo de proceder e agir que ela tem, né? E muitas vezes esse modo de proceder ou agir, a gente consegue detectar através de testes, através de avaliações, Eu mesmo comecei a fazer isso comigo mesmo, né? Como curiosidade, eu acabei me certificando em DISC, né? Que é um das análises, né? Testes de perfil eu uso comportamental, bastante o DISC. né? Eu fiz o curso, me certifiquei, não para exercer, não tenho essa competência, eu não tenho essa competência de verdade, tá? Mas para usar em mim mesmo, né? Porque o DISC é uma fotografia, né? E ela pode mudar daqui 6 meses, daqui 1 ano, muda algumas coisas, né? Então eu faço isso. Mas esses testes, essas coisas, elas te ajudam nesse recrutamento e seleção? Ou a gente precisa calibrar aquilo que eu quero descobrir? Como que você monta esse perfil comportamental de uma vaga, As ferramentas comportamentais, elas ajudam, né? Elas nunca podem ser interpretadas de maneira isolada. Então, por exemplo, pegando o DISC, né? Lá no DISC a gente tem 4 grandes perfis. E aí, eu vou em busca de um dominante, eu busco um dominante para a área comercial, que são pessoas que têm uma tendência a serem mais ágeis, mais focadas em resultados, mas eu quero um dominante que ele também seja influente, né, porque já que ele é comercial, ele também não pode ser ali muito rígido, né, ele tem que ter uma boa comunicação. Eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoas cujo resultado comportamental era semelhante, né, mas a história de vida dessas pessoas fez com que elas exercessem essa competência, esse perfil comportamental de forma diferente. Então, se a gente pensa na ferramenta nua e crua, não tem como a gente pegar essa teoria e transformar ela num ser humano, né? Esse ser humano, ele tem vários outros fatores, valores, crenças, que faz com que essa dominância haja de forma diferente dentro daquele ambiente. Então, as ferramentas são ótimas, né? Elas ajudam bastante, mas é importante que elas tenham outros momentos de avaliação para que a gente consiga chegar num parecer. Eu estou chegando aqui que é difícil fazer isso aí que você faz, né? É gostoso. Mas o perigo de muitas vezes uma ferramenta cair na mão de um leigo é ele pegar aquela interpretação na íntegra. Entendi. Né? E aí ele tirar uma conclusão precipitada de quem é aquela pessoa. E aí quando você, por exemplo, monta uma equipe, né? Então, vou pegar o exemplo que você trouxe, uma equipe comercial. Então, uma empresa tem lá uma equipe de 6, 7, 8 vendedores, né? Aí ele olha e fala assim, o desenho dessa equipe deveria ter esse perfil, mais dominante. Mas um time com uma única característica não vai trazer não é um problema, né? Mas não é um desafio para o líder, porque todos eles têm a mesma. E aí quando ele precisar de uma necessidade específica, ou de um comportamento específico, ou uma competência específica para atender determinado tipo de cliente que não tem, como que faz isso? Como que monta uma equipe? A empresa, ela tem, de fato, múltiplas inteligências, né, múltiplos comportamentos nos seus profissionais. Mas o que eu também percebi ao longo desses anos é que num determinado segmento existe um perfil comportamental mais forte. Então, por exemplo, o segmento contábil. É bem comum quando você aplica, por exemplo, o DISC no segmento contábil, que a maioria dos profissionais tem o perfil conforme. Porque a atividade, ela exige essa demanda de atenção, de organização, de processos, aquelas pessoas que seguem de fato a regra começo, meio e fim. Então, muito do que a gente aprende naquela área que nós escolhemos também vai moldar o nosso comportamental, essa nossa persona profissional. Porém, é importante, quanto mais você encontra profissionais com equilíbrio dentro do DISC, né, que tenham também as outras competências de forma mais ou menos equilibrada, para que esse ambiente seja mais tranquilo,
né? Então, todo mundo é conforme, mas que também tenha um influente mais ou menos adequado, porque são pessoas focadas, mas que tem que ter uma comunicação que flua para que eles saibam falar sobre o processo. Então, é legal que o líder ele tenha uma equipe múltipla, mas a tendência é que, dependendo do segmento dele, ele acaba encontrando um perfil com mais frequência do que o outro. Entendi. Tudo que você fala é muito óbvio, né? Você fala assim, o que você está falando aqui, eu falo assim, assina embaixo, né? E eu tenho certeza que quando você fala com alguns empresários, ele fala assim, meu, é isso que eu preciso para minha empresa. Né? A vontade dá para fazer, então, por que você não fez? Né? E quando você estava falando que você participa aqui da associação comercial, né? Eu também sou aqui de São Caetano, né? São Caetano é uma cidade bacana, uma cidade com índices de desenvolvimento humano legais, é uma referência, né? Mas a gente tem aqui os pequenos comerciantes, os pequenos, né? E se você falar isso com ele vai concordar em tudo, né? E aí, trazendo o lado do comércio, né? Aí ele resolve abrir mais uma loja. Né? Ele tem uma lojinha dele, aí ele fala assim, vou abrir mais uma, tá indo bacana, vou abrir no outro bairro, que também tem uma rua comercial ali, né? O cara tá na Santa Catarina, vou abrir uma loja na Visconde, né? Aí ele se preocupa com a loja, com a iluminação, com o estoque. Aí quando faltam uns 15 dias para abrir a loja, ele olha e fala assim, e agora? Você conhece alguém? Você tem alguém para me indicar? Né? E aí começa todo esse, né? Às vezes ele traz alguém que era da equipe, ou alguém indica, ou ele procura contratar alguém que está mais próximo para ter uma facilidade de locomoção, de uma série de coisas. E aí depois de um tempo, ele fala assim, Michele, a minha loja que eu inaugurei agora não está dando o resultado que tinha lá na outra. A outra minha equipe sabe fazer. Como que é o teu trabalho depois de uma equipe que já está montada? Aí você fala assim, aí já houve o recrutamento de seleção. Né? Como que é o teu trabalho nesse sentido? Então, aí, o primeiro ponto que eu converso com a maioria dos clientes quando me buscam nessa situação é assim, ele precisa entender que o profissional, ele se desenvolve, né? Ele é possível de ser desenvolvido. E eu sou totalmente contra do substituir. Ok. Né? Eu entendo que o primeiro passo é entender o que você espera daquele profissional, quais são as competências que ele precisa desenvolver para atender esse negócio. Só que o negócio, a pessoa jurídica, ela não tem o mesmo tempo de desenvolvimento do que o ser humano, né? O ser humano, às vezes, ele leva mais tempo para se desenvolver do que a necessidade da pessoa jurídica. Entendi. Então, o comércio está chegando, Black Friday está aí, Natal está aí, ele não vai esperar que o vendedor dele aprenda a exercer uma comunicação mais persuasiva, se isso levar 6 meses, porque a gente está falando de 3 meses. Começou de manhã à tarde e tem que dar o resultado. Então, é aonde entra treinamento e desenvolvimento. Então, de fato, deve existir ali um plano, né? Entender o que é emergencial, quem são essas pessoas, se realmente elas estão comprometidas, né? Eu acabei de ver um livro que fala que as pessoas não se desenvolvem pelo quê? Qual que é mesmo? As pessoas não fazem aquilo que você acha que elas devem fazer apenas por 2 razões, ou porque não sabe ou porque não quer. Exato. Então, assim, ou ela não sabe ou ela não quer. Então, o meu papel é começar com o filtro de quem não quer. Quem não quer, infelizmente, vai ter que ser substituído. Agora, quem não sabe, aí entra treinamento e desenvolvimento. E aí, cruzando tudo isso que você está falando, treinamento e recrutamento e seleção deveriam ser aliados. Mais do que aliado, né? Deveria ser quase que uma coisa só, né? Café com leite. Porque se você fala assim, cara, olhando isso, eu vou contratar uma pessoa e aí, não sei se eu estou falando aí algo, mas eu gosto muito mais da lista de tarefas do que da descrição de cargos. Né? Acho que é muito mais objetivo. Isso vale, na minha visão, do porteiro ao presidente. Porque todo mundo executa coisas dentro da empresa. Né? Então, mesmo quando eu vou contratar um diretor, eu tenho lá uma lista de tarefas do que ele faz. Mesmo que seja uma tomada de decisão, mesmo que seja uma análise, mesmo que não seja tarefa em execução
em si, né? Quem vai montar a planilha de Excel é alguém para que alguém faça uma análise e tome uma decisão em cima daquilo. Mas mesmo a tomada de decisão, ela requer uma realização de tarefas, né? Então, se eu tenho essa realização de tarefas do que o cargo exige, na hora que eu estou recrutando, eu posso ali fazendo um checklist das tarefas que ele sabe e não sabe executar e automaticamente alimento o treinamento que dentro do período que eu gosto na minha concepção de dividir entre integração e onboard, né? Integração é o primeiro dia. Sim. Integração é aquilo que fala assim, ó, a firma é assim, funciona assim, aqui é o horário, aqui é onde a gente almoça, aqui é o que acontece, aqui está teu crachá, aqui é o meio de você chegar, aqui funciona assim, apresenta a empresa. No outro dia é começar a viver. Tem empresas que o onboarding demora um ano. Sim. De tão complexo que são as execuções de tarefas, né? Então isso leva um tempo. E não é só conhecimento. Porque não basta o conhecimento. Se eu não transformo o conhecimento em ação, eu não consigo a realização de tarefas. E é aquilo que ela está fazendo. Parece óbvio, não parece? Parece. E por que a gente não consegue fazer? Então, eu vejo que parte desse não conseguir fazer, primeiro é porque falta essa organização, né, de eu entender qual que é a trilha de aprendizagem desse meu profissional. E também tem a questão relacional, né, o comportamento, né, a troca entre as pessoas. Então, em algum momento, quando esse processo ele não é cuidado, essa pessoa, por causa daquelas frustrações que a gente falou lá atrás, ela vai criando uma resistência, uma falta de energia para se dedicar àquilo. Então, ou mesmo até muitas vezes no ambiente onde se propõe essa trilha de aprendizagem, esse onboard, dependendo da troca como isso é feita, ela pode não funcionar muito bem. Porque tem a questão das emoções, de como as pessoas se relacionam, dos diferentes perfis, né? Então, às vezes, um perfil não lida muito bem com o outro. E aí são outras demandas que vai surgir para o RH, vai surgir para o próprio líder, né? De entender quais são esses conflitos para fazer, de fato, essa capacitação fluir. Mas, no geral, eu vejo que muitas vezes é mais a necessidade de se ter isso organizado, esse programa de treinamento, esse programa de capacitação, do que o comportamental. Porque o comportamental, ele normalmente vai começar a ter um problema mais para frente. Quando a pessoa entrou e percebeu que aquele ambiente não enxerga ela, né? E aí, ao mesmo tempo, o empresário vai olhar para aquele profissional que ele contratou e não vai enxergar aquilo que ele espera. Mas ele também não sabe fazer essa troca, de olha, eu espero de você isso, dessas tarefas que você precisa executar, você tem que ter essas competências, e aí essa troca ela não flui. Eu tenho um pensamento de que as coisas elas não funcionam isoladamente, né? No primeiro momento, eu sempre falo que treinamento ensina a realizar uma tarefa, uma ação, só. Né? As pessoas não fazem aquilo que elas têm que fazer por duas razões, ou porque ela não sabe ou porque ela não quer. Eu quero sempre acreditar naquela ela não sabe. E aí por isso que eu trabalho com treinamento, vou lá e ensino a fazer, né? De uma forma muito até simplista, né? Às vezes eu quero acreditar que eu vou resolver todos os problemas do mundo quando as pessoas realizam as tarefas que elas têm que fazer. A empresa existe para fazer isso. A pessoa está ali para ela executar a tarefa. Vai lá e executa a tarefa e ponto, acabou. E se todo mundo fizer o seu, está tudo muito legal. Não tem muito esse mundo, né? Esse mundo, aí tem um componente, aquilo que você falou, das emoções, das pessoas enxergarem, né? De como que esse ambiente é feito. E hoje a gente tem várias palavras que a gente fala assim, o ambiente tóxico, o ambiente que acontece, aí aquela turma que já está lá 3, 4 anos na empresa, aí fala assim, isso aqui nunca vai mudar, isso aqui não sei. Aí o empresário, a pessoa fala assim, não, vou colocar uma pessoa nova lá para dar um chacoalhão, para fazer isso aqui. Aí a pessoa entra e fala assim, mais um. Né? E aí, então uma coisa não convive sem a outra. Né? Não dá para a gente simplesmente separar, falar assim, eu quero acreditar que o meu papel, que a minha missão, é ensinar a pessoa a executar a tarefa. Porque uma equipe que não está apresentando resultado e que tem um problema comportamental é grave. Uma equipe que não está entregando o resultado, que é um problema comportamental e também não sabe executar a tarefa porque ela está ali, é pior ainda, né? Se pelo menos você tem uma equipe que pelo menos está conseguindo realizar as tarefas que tem que fazer,
uma parte do resultado você está atingindo. Né? E aí, teoricamente, fica mais fácil a gente distinguir e analisar que tipo de problema e tomar a solução. Né? E isso, Michele, se você concorda com tudo isso, e deve cair muito para você agora, muita questão que este papel de enxergar esses ambientes, de enxergar essas questões comportamentais da equipe, cai muito no líder. Sim. Né? Hoje a gente está exigindo muito desse líder, querendo que esse líder consiga enxergar isso e quase que imediatamente resolver isso. Né? E aí envolve um processo até diferente da próprio recrutamento e seleção. Estou certo? Você fala assim, eu vou contratar um líder para uma equipe que não necessariamente é só o aspecto técnico, mas a capacidade dele em resolver problemas, em administrar conflitos, em lidar com diferentes perfis, com diferentes pessoas, com diferentes tempos de casa, com diferentes dificuldades. Isso aqui. É isso mesmo? Eu entendo que o papel do líder, ele tem um peso muito maior na influência comportamental do que na influência do processo. Entende-se que o processo, ele tá no poder do especialista, que é a equipe dele. Né? Muitas vezes o líder, se ele sentar na cadeira de cada um da equipe dele, ele não consegue executar tão bem quanto aquele especialista. Perfeito. O papel do líder é como se fosse do maestro, né? Ele tem que fazer todos os instrumentos tocarem, mas que seja agradável aos nossos ouvidos. Isso é um grande desafio, porque de fato é mais subjetivo do que quando a gente fala do processo. Eu conheço estruturas organizacionais que já tem ali em torno de 30 funcionários e não tem um líder. Tem só o dono da empresa. Entendi. E aí você fala assim, poxa, são 30 pessoas respondendo para o dono da empresa. E para ele é extremamente difícil, até porque ele como dono tem coisas que ele não consegue ter uma determinada imparcialidade, gerir o comportamental de toda essa equipe. Então hoje quando eu tenho o conhecimento dessa estrutura organizacional, desse organograma, a primeira coisa que eu faço é conversar com esse empreendedor e falar assim, cadê o seu líder? Né? Por que até hoje você ainda não pôs o líder? Aí ele fala assim, não, mas eu tenho uma pessoa lá que é da minha confiança, mas você já atribuiu para essa pessoa essa responsabilidade? Ela sabe que ela vai ser o maestro, né? Que ela vai ser a sua linha de frente perante os demais? Então, muitas vezes isso vai acontecendo de uma forma subjetiva, Entendi. essa liderança, mas nunca ela é atribuída esse dever, essa responsabilidade. Então, o meu papel, quando eu busco um líder no mercado de trabalho, é entender quem são essas pessoas que gostam, né, de desenvolver outras pessoas. Porque você tem que gostar. Às vezes, a gente está falando de uma diferença salarial que não chega nem a 20% do especialista. Sim. Então, se eu for comparar o especialista e o salário do líder, do ponto de vista da remuneração, às vezes nem é tão grande essa diferença. Então, eu faço esse papel porque, de fato, eu gosto. Porque eu tenho competências dentro do meu desenvolvimento que traz prazer quando eu executo aquilo. E aí é o meu papel entender quem são esses líderes de fato, né? Que querem ser líderes, né? Entendi. Que não são por causa do salário, da posição, ou porque um dia ele estava lá, ele era o mais velho, ele era o da confiança do dono. Ser de confiança é muito importante, mas não necessariamente te faz um líder. Teoricamente, todos devem ser de confiança. Exato. Né? Exato. Assim, como eu trabalho com alguém, eu tenho alguém trabalhando para mim que eu não confio nele. Né? Então, teoricamente, todos devem ter essa confiança. Né? Mas a gente ainda convive, né, Michele, algumas, não sei nem se chamam isso de lenda urbana ou não, mas que o líder, ele também tem que saber fazer aquilo que a equipe dele faz. Né? Sim. Então, aí você tem o aspecto técnico. Né? Mas, aí em cima daquela outra análise que você fez, eu posso concluir e falar assim, eu posso liderar uma equipe de médicos sem ser médico? Olha, entendo que sim, porém, eu tenho que ter na minha grade de conhecimentos competências de acordo com aquele ambiente, seja o hospital, seja o atendimento ao paciente, a legislação. Não é necessariamente obrigatório que eu seja um médico, porque eu não vou entrar
para atender aquele paciente, eu não vou passar um remédio para ele, eu não vou fazer uma cirurgia, mas eu tenho que entender de pessoas, eu tenho que entender daquele O resultado universo. daquele atendimento, daquele médico, eu tenho que saber. Antes de eu ter a consultoria, eu fui gestora da área de RH, mas eu não tinha o domínio, por exemplo, do fechamento da folha de pagamento, dos cálculos da folha de pagamento, como a pessoa que trabalhava comigo. O técnico de segurança do trabalho, ele respondia para mim. Eu não fiz o curso de capacitação em segurança do trabalho. Porém, eu podia liderá-lo, porque eu entendia o que era aquela empresa, o que eles esperavam estrategicamente em gestão de pessoas. E eu era capacitada em gestão de pessoas. E sempre a gente vai se aprimorando, né, também, não pode parar. Se a gente volta. Quando eu contratei o técnico de segurança do trabalho, eu sabia a lista de tarefas que ele tem que executar. Uhum. O líder vai monitorar se essas tarefas estão sendo executadas, Exato, certo? os Então o indicadores. líder não necessariamente precisa saber executar aquelas tarefas, e sim o resultado que aquelas tarefas apresentam. Exato. Mas hoje, Michele, a minha percepção é que a gente começa a colocar um peso, né, nos ombros dos líderes, e a gente começa a imaginar que alguns líderes têm que ser quase que super-heróis. Pela quantidade de coisas, pela quantidade de atribuições, pelo que se espera, da expectativa que se cria, e que eles vão resolver absolutamente tudo. E aí a gente começa a ver movimentos de transferência de conhecimento para esses líderes, de treinamento sobre esses líderes. É quase que uma overdose. Vai chegar determinados momentos em que esse líder não vai conseguir entregar tudo aquilo que se espera dele. Mas aí, voltando àquele início, a gente não cria uma frustração também nesse líder? Sim. Porque dele se espera muito, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Porque aquilo que você falou, você não vai ter um líder dentro do departamento de RH que sabe fechar a folha, que sabe usar o sistema, que sabe operar o... Vai. Né? Como que você vê que ou se tem uma saída disso, ou qual a tua visão que a gente tem sobre isso? Então, inclusive, aproveitando isso que você trouxe do sobrecarregar o líder, a síndrome de burnout, desde 2020, ela passou a ser um CID de doença profissional, né? Justamente porque chegou uma hora em que foi atribuído tantas responsabilidades para um determinado papel, principalmente do líder, que ele se sente incapaz, né? Ele fala assim, poxa, mas como que eu vou dar conta de tudo isso? E aí a exaustão acaba batendo, né? A exaustão física e mental. O que eu entendo que é extremamente importante é a organização entender quais são os papéis, responsabilidades, os resultados que devem ser atingidos de cada área e identificar se aquela demanda está adequada para aquele profissional. Hoje existem algumas pesquisas que já falam quanto que um líder, quantas pessoas ele consegue liderar diretamente, né? Porque existe a liderança direta e a indireta. Então, essas pesquisas elas não são à toa, né? Elas estão aí justamente para dar diretrizes para que a gente consiga fazer essa divisão de uma maneira mais coerente. Às vezes a empresa ela cresce, acontece aí o boom no segmento dela, ela acaba crescendo de uma hora para outra e ela não consegue acompanhar esse ritmo internamente. Então, quem está dentro das tomadas de decisões, né, que realmente são as pessoas que decidem dentro da organização, elas têm que entender quais são esses fatores que podem acontecer no negócio que tragam essa sobrecarga para a equipe. Ou, de repente, um crescimento repentino, ou a recuperação de um cliente muito importante, ou o aumento de quadro que aconteceu de uma hora para outra, ou uma tecnologia que está sendo implantada, isso também demanda muito tempo, né? Porque a gente tem que fazer o cotidiano acontecer e absorver um novo processo. Então, toda vez que acontecem esses fatores que podem aumentar esse ciclo de conflito, é importante que se pense, esse organograma está adequado? Né? Essa pessoa ela vai conseguir absorver todas essas responsabilidades? E o ser humano ele dá indícios, né? De que ele está espanando, de que esse motor vai fundir. E aí cabe a quem é líder do líder ter essa percepção. Eu falo que o papel do empreendedor é solitário, porque ninguém está olhando para ele.
né? Não tem ninguém, né, lá em cima que olha. Mas aqui. aí ele tem que lembrar que ele tem uma família e que quando às vezes a família começa a dar sinais de que olha, você não está bem, olha, você está muito desatento, olha, você está só vivendo aquele outro lado da sua vida, também já é um sinalizador que ele tem que refletir qual é o melhor caminho para ele equilibrar essa rotina. Na teoria, a vida existe depois do portão, né, da onde a gente trabalha, né? Então a gente trabalha para que ali a gente tenha o nosso ganha-pão, para que a gente possa dar o conforto para aquilo que a gente quer fora ali. Quando a gente consegue conciliar esses dois mundos, é uma delícia, né? Porque você tem no seu ganha-pão, onde você vai levar o conforto para sua família, ou realizar as coisas que você quer de uma maneira prazerosa, de uma maneira feliz. Tem muito a ver, hoje se fala muito do papel do RH como um papel estratégico. Eu aqui vou advogar um pouquinho, tá? Olhar agora assim, olhar para o RH, vou tirar umas pedrinhas no RH, tá? Assim, tudo isso que você falou, na teoria, foi o RH que deixou acontecer, né? Porque você fala assim, porque a sobrecarga no líder, teoricamente foi o RH que foi construindo isso e foi colocando isso. Ou o RH deveria ter levantado a mão e falar assim, opa, empresa, ó, o que você está fazendo, daqui 3, 4, 6 meses ou daqui um ciclo, isso vai acabar estourando. E aí o RH ter este posicionamento firme sobre isso, você acha que isso é um movimento que efetivamente agora começa a acontecer ou isso já estava acontecendo e seja lá porque cargas d'água ainda não aconteceu? Depois eu vou fazer essa pesquisa. Eu não sei hoje quantas das empresas que existem no Brasil, quantas de fato têm um departamento de RH. Muitas empresas têm a função do especialista da folha de pagamento, né, que cuida da parte burocrática. Então ele não é envolvido nessas tomadas de decisões. E aí, o que eu aprendi quando eu fui, né, gestora de RH? É importante que o RH aprenda a conversar com o empresário mostrando resultados numéricos, né? Então, muitas vezes, dados e fatos. Esses indicadores fortalecem o argumento do RH, porque o RH, por ter esse trabalho humanizado, em alguns momentos ele se torna subjetivo. E aí você vai conversar com o empreendedor, ele vai falar assim, mas você acha que eu tenho tempo para cuidar do fulano, né? Poxa, eu tenho tanta coisa para pensar. O problema é dele se ele está com problema. Exato. Então, por exemplo, eu dentro dos indicadores que eu trabalhava, a rotatividade era um que eu controlava, acompanhava, né? É um grande sinal. A entrevista de desligamento é uma ferramenta que vai gerar um dado, que eu também depois eu consigo argumentar melhor diante de uma diretoria, diante de um empreendedor. Que muda o teu processo de recrutamento e seleção. Muda. Que talvez mude o próprio processo de treinamento. Exato. Okay. A pesquisa de clima organizacional, a avaliação de desempenho. Então, muitas vezes o RH, ele percebe, mas ele não tem a ferramenta adequada para construir um número e esse dado e fato convencer os decisores. Numa conversa informal, basicamente todos os empresários vão afirmar e vão admitir que sim, precisam cuidar das pessoas para que as pessoas, né? E talvez muitos não os façam por não saber. Né, por não ter essas informações, esses dados e fatos, e às vezes até por preconceito mesmo, né, de olhar e falar assim, não, isso aí não é, isso aí você tá, imagina, porque tem muito a ver com a própria análise de perfil dele, né, porque a gente tem alguns profissionais, alguns empresários, que a gente coloca lá naquela quadrante, fala assim, aqueles que venceram na vida, né, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o cara era o cara que fazia isso aqui, hoje ele conseguiu ter o restaurante dele, ele conseguiu ter a loja dele, ele conseguiu, mas lá ele era sacoleiro, ele conseguiu, ele venceu na vida, né? E muitos desses empresários acham que todas as pessoas têm que trilhar o caminho dele, e não necessariamente, não. Né? E aí a gente começa a ter essa questão, essa definição de dados e fatos, né? Michele, em cima daquilo até que a gente falou no Esquenta, né, e aí eu vou acrescentar uma coisa que eu sempre falo, né, se a gente pegar todas as empresas do Brasil, 100% das empresas são formadas, preciso ter uma pessoa no mínimo, né, para a gente poder legalmente abrir uma empresa no Brasil, né. Essa pessoa, ela faz alguma coisa dentro dessa empresa, né, ela executa um processo. Então, chegando à conclusão que pessoas mais processo, eu tenho o resultado. E a pessoa, para ela poder fazer esse processo, ela tem que saber executar este processo. Em
numa análise muito simples, olhando para isso aqui, você fala assim, ok, e a pessoa realiza essa tarefa e faz essa tarefa, ok. E aí eu chego àquela conclusão, falo, se ela não realiza essa tarefa, são por duas razões. Ou porque ela não sabe ou porque ela não quer. Treinamento resolve a questão do não saber. Agora eu aprendi que o RH também pode ter ferramentas, pode nos ajudar, essa questão do não querer. Tá? Mas mesmo assim, né, a gente vê que esses empresários, ou boa parte deles, ou às vezes até empresas grandes mesmo, a gente vê, que por mais que isso pareça óbvio, ainda tem uma dificuldade, tem um desafio enorme de fazer isso girar. Se você tivesse que escolher uma coisa, você fala assim, eu tenho na minha mão um superpoder. Qual seria esse superpoder para você ajudar as empresas a resolver, sair desse problema, ou vencer esse desafio, que é essa questão das pessoas fazerem aquilo que elas têm que fazer? Vamos pensar que foi combinado, gente. Não, eu acredito, sinceramente, que o superpoder é a capacitação, o treinamento. Porque uma vez que a pessoa já está lá dentro, existem treinamentos que um dos objetivos é a sensibilização, né, dessa pessoa. Então vamos pegar a pessoa que não quer fazer. A pessoa que não quer fazer, ela precisa ser ouvida, né? Ela precisa ser sensibilizada para fazer. E o treinamento também envolve isso, né? Você tem que explicar para a pessoa o como e o porquê ela fará aquilo. Às vezes, você dá sentido para ela. Então, antes ela não queria, mas quando ela ganha esse sentido, ela passa a se dispor a fazê-lo. Isso não foi combinado, de verdade. Não foi mesmo. Eu queria falar que é recrutamento e seleção, né? Porque ia puxar a sardinha pro meu negócio, mas não Mas nosso foi. negócio convive junto, não tem como um estar separado do outro, né? Você falou de sentido, eu aprendi muito sobre isso e hoje eu acredito totalmente nisso. O sentido, e a gente dá um nome para isso hoje, que é o que a gente chama de propósito, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer buscar, o nosso fim, né? E aí eu comentei contigo, gosto muito do livro do Simon Sinek, que ele fala do porquê, e os outros livros que ele faz também. Tem um dado muito interessante, falar de números, que o Simon coloca, ele fala o seguinte, 95% das pessoas que trabalham nas empresas sabem dizer o que a empresa faz. Mas são poucas as pessoas que conseguem dizer o porquê ela faz. E aí quando você consegue unir isso, né, que é dar esse sentido, que é o que a gente chama isso de propósito, né? Às vezes aqui na Ideale, eu uso muito o exemplo de um ilustrador, né? A gente precisa lá de um ilustrador, de um desenhista para criar uma peça, fazer um material de treinamento. E muitas vezes eu falo o seguinte, quando você for embora para sua casa, quando você estiver parado lá, sentado lá no metrô com o seu fone, e alguém te cutucar do lado e fala assim, o que você faz? Eu faço desenho. É porque eu não consegui dar sentido àquilo que ele faz aqui dentro. Quando ele responder, ele falar o seguinte, eu mudo a vida das pessoas, né? É porque a gente conseguiu dar sentido, né? Porque a maneira como ele ilustra, a maneira como ele desenha, que a pessoa olhando para aquilo lá, ela vai aprender aquilo que ela tem que executar. Então, ele não é mais um ilustrador, ele não é um desenhista. Ele sim é um cara que através do trabalho dele faz com que as pessoas aprendam a executar determinadas coisas e com isso que ela aprende a executar determinadas coisas, ela vai melhorar a vida da empresa onde ela está e das pessoas que a empresa que ele trabalha atende, né? Isso não é uma tarefa fácil. Isso vale para todo mundo que trabalha dentro da empresa. Não é uma tarefa fácil, né? E aí a gente volta lá no início, né? No recrutamento e seleção. Hoje eu já ouvi falar que existem empresas, existem mecanismos que começam a fazer o recrutamento e seleção muito mais além das competências técnicas através das ferramentas de propósito. Sim. Como que você vê isso? Eu acho que é fundamental, né? Você entender qual é o propósito daquela pessoa na carreira e na vida dela. Entendi. Porque, de novo, o ambiente de trabalho, ele é um grande match, né? É uma grande conexão de ideais. Então, se em algum momento o meu ideal não está inserido dentro daquele ambiente, onde eu vou passar 8 horas por dia, 7 vezes, às vezes 7, às vezes 5 vezes por semana, a tendência é que em algum momento isso comece a fazer com que eu saia
né? Dali eu esteja ali presente, mas não esteja envolvido, não esteja comprometido. E o prazer, né, de fazer, ele nasce de eu poder exercitar o meu propósito. Quando eu exercito o meu propósito, eu estou exercitando as minhas competências, os meus dons. E cada um tem aqui o seu dom, né? O porquê está aqui, para que você veio fazer aqui. Legal. E quando você consegue pôr ele em prática, você vive uma vida com propósito. E pode ser um combinado também, porque fazer isso com 100%, talvez a gente não consiga, né? Às vezes a pessoa está trabalhando em determinado lugar, porque ela precisa daquele trabalho, precisa daquele salário, para que ela possa, no futuro próximo, exercer aquilo que ela quer fazer. Vou te dar um exemplo, né? A pessoa pode ser recepcionista de um hotel, né? Mas o propósito dela não é ali. O sonho dela, o propósito dela é ser enfermeira, é ser enfermeiro, né? Só que ela precisa trabalhar para que ela ganhe dinheiro para ela poder pagar a faculdade, tá? Então é um combinado. Ó, durante 3, 4 anos em que eu estou estudando, eu preciso disso para fazer isso aqui. Também pode ter esse alinhamento de propósito. Fala assim, ok, eu entendo que teu propósito, daqui 3 anos você não vai estar comigo. Mas enquanto você estiver, você me entrega isso aqui e eu te ajudo nesse sentido. É possível ter esse alinhamento de propósito, mesmo que a gente não é o nosso fim? Olha, vou te explicar como é possível. E aí, óbvio que requer uma maturidade das pessoas para entenderem isso. A moça que quer ser enfermeira, ela quer cuidar de pessoas, Sim. Certo? Quando ela é recepcionista, ela recebe bem as pessoas. Perfeito. Então, ela continua usando a competência dela relacional. Perfeito. Serão em ambientes diferentes, né? Um é talvez para o turismo, para receber a pessoa num hotel, e a outra será para receber num hospital, que ela vai estar doente. Mas nos 2 ambientes, a competência dela, do relacionamento interpessoal, Perfeito. da comunicação, será exigido. Eu preciso entender quais são as minhas competências, porque as minhas competências eu vou exercer em qualquer cargo. Eu vou dar aquele toque especial como recepcionista, aquele toque especial como enfermeira, quando eu sei qual das competências eu vou colocar naquela função. Muito bom isso, né? Adorei. Eu tenho aqui 3 assuntos ainda que eu anotei aqui que eu quero falar contigo, tá? Primeiro não é nenhum desabafo, né? Mas talvez uma confissão, você já me ajudou muito nisso, né? Outro dia eu estava atendendo um cliente que ele chegou assim para mim e falou o seguinte, eu queria uma proposta de vocês para um treinamento para times de alta performance, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, ok, tem algo que a gente faz isso aqui, mas naquele momento eu não sei porque deu em mim, né? Você sabe desse meu lado provocativo, e eu perguntei assim para ele, ok, mas o que você espera de um time de alta performance? Né? O que é para você, para a empresa, um time de alta performance? O que é esse entregar além do... Assim, não dá só para você levar a meta? O que é que a empresa espera efetivamente disso? Porque a gente vai trazer muito na teoria, a gente vai trazer muita coisa. Isso aqui, alta performance, aquele cara que faz um pouco além, atinge um resultado acima daquele esperado, consegue ter uma visão além disso aqui. Eu como treinamento, vou falar assim, de novo, eu classifico tudo isso como realização de tarefa. Um cara de alta performance é aquele cara que atinge um resultado. Ok, mas qual que é esse resultado? Para eu fazer isso aqui, que tarefa que eu tenho que fazer? Treinar a pessoa a realizar aquela tarefa, teoricamente ela vai atingir aquela performance. Sim. Como a gente classifica o alto, né? E aí é muito que a gente vê hoje em dia, de alguns jargões, de algumas coisas que a gente olha e cai naquela coisa de dados e fatos, né? Quando você recebe essa missão, fala assim, eu preciso contratar e preciso montar um time de alta performance, o que vem na sua mente? Aí é realmente trabalhar melhor esse diagnóstico, né? Porque as pessoas gostam de contratar as coisas por temas. Na minha área tem o mão na massa, é uma expressão. Gostei. Tem o visão de dono, né? Faz tudo. O faz tudo. E aí a gente pergunta assim, mas aí fala assim, mas o que não está acontecendo? Né? Assim, o que não tem de visão de dono? Né? O que seus funcionários não estão entregando? E às vezes você vai descobrir coisas assim que são muito mais mesmo do regulamento interno, do comportamento do dia a dia que está frustrando ele, e aí ele acredita que se ele usar essa expressão, eu quero alguém que seja mão na massa, vai resolver tudo. Então às vezes assim, é que eu percebo, aqui tem uma copa
na minha empresa, e aí o pessoal vai tomar o cafezinho e deixa os copos lá tudo espalhado, ou acaba o café, ninguém avisa que acabou o café. Então, poxa, tem que pensar como dono, né? Sai da sala, tem que apagar a luz. Poxa, mas isso não é que eu vou encontrar alguém no mercado, né, que fez uma faculdade para essa competência. Perfeito, perfeito. Então, é entender realmente, é o diagnóstico. Ele vem com uma ideia bonita, que ele até deu um nome, né? Eu quero um perfil que seja empoderado, né? Que hoje em dia se fala bastante. Mas o que é? Qual é a sua dor? O que está acontecendo? E às vezes um cartaz lá na Copa resolve, né? Exato, exato. E é cultural, né? Às vezes o problema está muito mais no... Aquele que entrar e que fazia, vai aprender a não fazer porque está todo mundo deixando de um determinado jeito. Às vezes o cara não apaga a luz porque ninguém falou para ele apagar a luz. Porque se ele apagar a luz... Às vezes fala, vai vir alguém, será que vem alguém depois? Né? Será que eu deixo ligado? Eu acredito que depois da orientação, depois da... Fala assim, ó, é isso que a gente tem que fazer, a pessoa vai e faz. E eu quero acreditar nisso. Michele, eu ultimamente venho pensando muito nisso, e acredito cada vez mais nisso. A gente está num país, o nosso país, o Brasil, é um país que tem algumas necessidades extremamente urgentes e algumas necessidades extremamente fundamentais, né? Como a educação, principalmente a educação básica, né? Outro dia, a Secretaria de Educação aqui da cidade de São Paulo disse que 70% das crianças até 7 anos não sabiam ainda ler e escrever. Né? Então, você fala, a régua hoje, em países desenvolvidos, não é mais ler e escrever com 7 anos, é com 5. Né? Então, a gente olha e fala assim, uau, a gente vai colher isso daqui. Outro dia saiu uma reportagem também, um dado da geração Neném. Né? Então, nós temos hoje no Brasil, entre 18 e 24 anos, 7 milhões de jovens nessa situação, né? Nem estudam, nem trabalham. E essa expressão neném, às vezes eu falo isso, as pessoas riem, falam, neném, eu falo, não, neném é uma expressão mundial, né? Que se classifica isso. E muitas vezes isso acontece por uma questão de não conseguir, por causa de uma qualificação. E aí o movimento que eu falo do treinamento é que o treinamento pode e deve ser visto como uma ferramenta de inclusão. Né? Porque muitas vezes a pessoa não teve acesso, não teve oportunidade, e o treinamento, como ele deve ser feito de uma maneira técnica, de uma maneira ensinando a realização de tarefas, incluindo essa parte também de comportamento, tá? Que é importante a gente colocar isso, a gente pode resolver isso, né? A gente pode acelerar isso. Né? A educação, ela é fundamental, mas ela vai nos trazer resultado daqui 5, 10, 15, 20 anos. Né? E mesmo dentro do ambiente corporativo, a educação ela é importante, a formação é importante, o desenvolvimento é extremamente importante. Mas o treinamento eu vejo que ele é mais importante, ou não numa escala importante, ele é mais urgente e necessário. E aí depois desse bate-papo que a gente teve aqui, eu vejo que sim, né, o treinamento tem que estar muito próximo, ou tem que ter talvez uma única coisa, ser uma única função dentro da empresa junto com o recrutamento e seleção. Porque ali já vai determinar quais são as tarefas, quais são as coisas que as empresas fazem. Isso talvez seja um caminho mais curto, mais rápido, né, para que as empresas possam atingir os resultados que elas querem. E aí a gente está falando da pequena à grande empresa. Né? Isso faz sentido para você? E como que você vê que a gente poderia transformar então isso, o teu recrutamento e seleção, aquilo que você faz e faz muito bem, como uma ferramenta de inclusão? Para mim faz muito sentido, né? Eu acredito que a empresa, ela quer que esse colaborador tenha determinados conhecimentos, mas são conhecimentos do negócio dela. O mercado não vai capacitar esse profissional. Às vezes esse profissional não tem condições de buscar essa capacitação, em outras ele até tem, mas mesmo que ele busque, não é do negócio em que ele está inserido. Então essa educação continuada tem que existir dentro das empresas. Eu acho que isso é uma virada de chave para a melhoria mesmo do mercado, até para o crescimento do mercado de uma maneira geral. No recrutamento e seleção, eu vejo que uma das maneiras de a gente poder ajudar na inclusão é conscientizar cada vez mais as empresas de que esse profissional sem experiência, ele pode ser tão efetivo quanto aquele que tem experiência.
que é o primeiro emprego. Perfeito. Ou, às vezes, ele não é mais o primeiro emprego, ele já está no mercado, mas ele vai para uma outra área. Entendi. Né? Então, entender que essa pessoa ela pode ser capacitada e ela pode exercer muito rapidamente aquilo que a empresa precisa, Entendi. é uma conscientização que cabe a nós, tanto da área de treinamento como da área de recrutamento e seleção. Muito bem. Ouvindo você falar, eu tenho uma expressão aqui que algumas pessoas brigam comigo por causa disso, quando eu falo, é simples e é fácil. Né? Ouvindo você falar, é simples e é fácil. Né? Mas eu tenho certeza absoluta que dá muito trabalho. Dá. Né? E às vezes a gente confunde essa questão de ter muito trabalho com complexidade. Né? Às vezes a gente olha e fala assim, não é complexo, ele dá trabalho. E aí eu coloco aqui no meu livro, né, que eu falo aqui, mais do que treinar, é preciso despertar nas pessoas o desejo de aprender. Né? Então aí eu vejo, aí eu estou colocando esse livro aqui, e aí eu quero te entregar meu livro. Ai, obrigada. Tá. Vai ter dedicatória, Já tá. né? Já tá, olha. Não foi combinado Já também, tá aí. viu, gente? Já tá aí. E aí, Michele, eu quero pedir agora para você que você fale alguma coisa, dê uma mensagem final, aquilo que você quer falar, daquilo do nosso bate-papo, desse movimento que eu estou iniciando, né, mas que não é um movimento só meu, né, o Bitox, ele não é só isso, o B do Bitox vem do B de abelha, né, e a gente tem muito essa questão da abelha. Um dos motivos de eu ter escolhido a abelha para ser o nosso símbolo, o nosso mascote, como ideale, muito tem a ver com a polinização. E a polinização do conhecimento, a polinização dessas coisas boas que a gente quer fazer. Né? Então, o nosso papo de abelha aqui tem muito a ver com isso. Né? Então, esse movimento que não é só de treinamento. Treinamento sozinho, aliás, ninguém sozinho faz nada. Né? Então, é a união. Então, eu tenho conversado com outras pessoas de diferentes áreas aqui, para que a gente comece a pensar e criar efetivamente esse movimento para a gente fazer, não de um jeito certo, porque quando a gente fala assim, eu quero fazer a coisa de um jeito certo, significa que aquilo que eu estou fazendo hoje não está certo. Não, não é isso, né? Mas é ter alguns princípios, algumas técnicas, é importante isso, né, que a gente faça, para que a gente faça o que a gente faz de uma maneira melhor, que traga mais resultados, de uma maneira mais barata. Às vezes eu brinco, falo com os nossos clientes, eu falo assim, você não tem problema de orçamento, o teu problema é como você gasta a tua verba. Sim. Tá? Porque independente do que for, é sim possível fazer o melhor que a gente pode fazer com aquilo que você tem. Sim. Né? Então, uma mensagem que você queira deixar. Tá, eu tenho mensagem para dois públicos. O primeiro para o empreendedor. Então, eu acredito que o empreendedor, ele deve entender que ele não precisa e não deve se sobrecarregar, que ele não é o único ali. Então, muitas coisas ele precisa ir em busca de especialistas que possam ajudá-lo. Independente do porte dele, sempre haverá um especialista no mercado que vai poder ajudá-lo. Né? Então, às vezes, o empreendedor acha, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Isso é um paradigma, né? Eu acho que existem vários formatos de soluções que se encaixam no que ele precisa. E o segundo é com o profissional que está no mercado, desde o primeiro emprego até aquele profissional sênior. Entenda que capacitação é para toda a vida. Né? E toda vez que você abrir uma porta, você começar num novo emprego, você precisa conhecer aquele negócio. Você precisa estar aberto a voltar a aprender. Legal. E isso vai fazer com certeza que a relação dos dois seja mais produtiva, ganhe mais qualidade e o nosso mercado cresça. Né? Então a mensagem foi para os dois. Muito bom. Michele, quero te agradecer muito, né? Foi muito bacana, com certeza foi o primeiro, né? E a gente vai ter outros. Eu, conversando com as pessoas, começam a surgir ideias, né, da gente fazer, né? Então vai ser muito bacana quando a gente começar a colocar, não opostos, né, mas, né, você imagina colocar, agora vamos colocar aqui, então a Michele junto com o Zé, que é de vendas, e vamos criar aqui, debates, né, vamos esquentar essas discussões, sim, né, então, ótimo. As próximas rodadas, então a gente vai começar a colocar, trazer gente para participar disso aqui, para que a gente traga temas conflitantes, para que a gente, e a gente olha e fala assim,
com certeza absoluta tudo vai ser possível, tudo tem uma solução. Sim. Né? Então quero te agradecer, né? E agora a gente vai olhar para lá, a gente vai falar tchau. Eu quero agradecer você também que assistiu, você que nos prestigia, não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar, e eu agradeço muito esse momento que você nos escutou, e por favor nos ajudem a dar vida a esse movimento bitóxico, que é para ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas, com aquilo que a gente faz, não só com treinamento, mas com recrutamento e seleção, com vendas, com marketing, tudo aquilo que a gente faz. Michele, muito obrigado. Eu agradeço, Peterson, muito bom. Obrigado, tchau, gente. Tchau, gente.